Partido dos Trabalhadores, a campanha do presidente Lula, apresentou o que será o seu plano de governo para a economia. Chamou a atenção do mercado, daqui a pouquinho nós vamos tratar da reação do mercado sobre isso, porque apareceu nesse plano de governo uma palavrinha um conjuntinho de palavras que em 2022, na campanha à eleição de Lula, a gente não viu, que é a responsabilidade fiscal. O governo Lula sabe que, se for reeleito, vai ter que gerir os problemas causados pela sua própria gestão nesse Lula 3. E Lula tem ouvido coisas diferentes sobre o que fazer na economia. Quem mapeou esses conselhos de um lado e de outro foi o nosso Daniel Hittner, nosso diretor editorial em Brasília. Daniel, bem-vindo ao Hora H, sempre bom tê-lo aqui. Qual é a recomendação que Lula mais tem levado em consideração? Porque a gente sabe, Daniel, que você vai falar disso, inclusive aqui daqui a pouquinho também, que tem versões diferentes rodando na praça aí sobre que rumos tomar. Qual é a que mais tem pesado no ouvido do presidente Lula? Por enquanto, Thaís, tem pesado mais as recomendações de uma ala um pouco mais liberal, vamos chamar assim, dentro do que é o contexto do Partido dos Trabalhadores e do Palácio do Planalto sob Lula. Esse grupo, Thaís, e dou boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham no Hora H, esse grupo defende que haja medidas de contenção do gasto público muito rapidamente, possivelmente já depois das eleições, obviamente em caso de vitória do presidente Lula em outubro, ou no máximo em janeiro de 2027, aproveitando o capital político conquistado nas urnas. Eu perguntei muito para os auxiliares do presidente que têm conversado isso com ele, se o que está na cabeça é um ajuste na linha do Plano Levi. E a resposta é não. Plano Levi, obviamente, é uma referência ao ano de 2015, quando depois de uma gastança muito farta, houve um choque de medidas mais ortodoxas e sem muito tempo, uma coisa mais súbita em 2015, implementadas por Joaquim Levy, ministro da Fazenda do curto segundo mandato de Dilma Rousseff, antes do impeachment, que durou apenas um ano à frente do cargo. Logo depois ele acabou sendo defenestrado ali pela resistência, teve falta de apoio político no PT, nos setores de esquerda, movimentos sociais, dentro do próprio Palácio do Planalto, e isso é o que essa ala dita mais liberal dentro do PT e da campanha do presidente à reeleição não querem guardar esse capital político sem se queimar com os demais grupos internos da esquerda. Mas existe uma consciência dentro desse grupo de que algum tipo de ajuste que até agora não houve no governo Lula 3 terá que ser feito e terá que ser feito rapidamente, mas de uma forma gradualista. O objetivo é conter a alta explosiva da relação dívida-PIB, mas dentro de um horizonte que contemple até o final do governo Lula 4, caso reeleito, obviamente, e não seja de uma vez, que é o que se chama internamente no governo de Plano Levi. Daniel, eu quero rapidamente que você conte aqui para a gente, que a gente vai ter uma entrevista daqui a pouco, uma entrevista especial aqui, nosso convidado já está esperando, mas eu não posso deixar de ouvir. Na sexta-feira passada, mais uma vez, o ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, que vinha dando declarações aqui para o mercado, soltou um documento defendendo, mais uma vez, a ala mais radical, mais heterodoxa. Como é que o PT está lidando com isso? Então, esse na verdade foi o grande ponto. O programa foi lançado ali na sexta-feira à noite e minutos, estou falando de minutos mesmo depois, José Sérgio Gabrielli disparou para sua lista de contatos um artigo de 7 páginas de ideias que não prevaleceram no documento oficial protocolado ali no TSE, que é o plano de governo. Nesse texto, Gabrielli condenou o que ele chama de arroxo fiscal, disse que equilíbrio das contas públicas não pode ser um fim em si mesmo e deixou claro o que não fazer, o que ele não quer fazer de jeito nenhum. Mexer nos pisos constitucionais de saúde e educação que seguiram a arrecadação crescente dos últimos anos e aumentaram os gastos vinculantes, obrigatórios em saúde e educação. Não quer mexer em reajuste real do salário mínimo, vinculação com as aposentadorias e reajuste do funcionalismo público. Tudo isso ele deixou claro que não quer.
Onde ele centra os ataques, as críticas, coloca muito fortemente a culpa nos juros, na postura do Banco Central. E cita um trecho de um documento do Banco Mundial que fala em um ajuste, um ajuste fiscal que contemple um superávit de 2% do PIB. Ele diz isso significa, no nosso contexto, 250 a 300 bilhões de reais nas contas públicas. É muita coisa, diz ele, estou citando as palavras de Gabriele, não dá para fazer isso. O que ele diz, o caminho é revisar gastos tributários, cortar incentivos fiscais e melhorar o perfil tributário, acabar com a progressividade ali no imposto, com a regressividade na cobrança de impostos e defendeu taxação dos super ricos.